Quiero compartir en Esdras capítulo número 3, versículo 10. Eu quero compartilhar Esdras, capítulo 3, versículo 10. Le voy a pedir a Brandon que por favor lea. Vou pedir a Brandon que, por favor, ele leia. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se aos sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando a sua visita foram lançadas os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Pois o povo jubilava com tão grandes gritos, que às vezes as vozes se ouviam de muito longe. En el año 538 antes de Cristo, No ano 538 a.C., cuando terminaron los 70 años de cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, quando terminaram o tempo que o povo de Israel estava preso na Babilônia, y ellos retornan a Jerusalén, tenían el proyecto de reconstruir el templo de Salomón, eles retornam a Jerusalém e têm um projeto de reconstruir o templo de Salomão, la obra de Dios. a obra de Deus. Los que de niño habían conocido este templo Os que, como crianças, tinham conhecido a esse templo, lloraban de emoción, eles choravam com muita emoção. pero los que no habían conocido el templo, Mas aqueles que não tinham conhecido, que habían nacido o crecido en el exilio fuera de Jerusalén, que tinham nascido e crescido naquele exílio lá quando eles estavam presos em Babilônia, ahora ellos estaban muy contentos de ver este templo. agora eles estão ali muito felizes de poder ver esse templo. Bueno, cuando pusieron los cimientos, cuando echaron los cimientos, Então, quando eles começaram a pôr a fundação, los más ancianos gritaban con lágrimas, os mais velhos, os anciões, gritavam com lágrimas. pero los jóvenes gritaban de alegría. Mas os jovens, eles estavam gritando com alegria. Qué hermoso cuando comienza un proyecto de Dios en nuestra vida. Que lindo quando começa um projeto de Deus na nossa vida. Puede ser la iglesia, el ministerio, Pode ser a igreja, um ministério, una empresa, uma un empresa, noviazgo, un matrimonio. um namoro, um casamento. Cuando estamos en la voluntad de Dios, Quando estamos na vontade de cuando Deus, sabemos que Dios está haciendo algo, quando sabemos que Deus está fazendo algo, siempre ponemos entusiasmo. sempre vamos estar entusiasmados. ¿Están de acuerdo conmigo? Vocês estão de acordo comigo? Cuando comenzamos en el ministerio pastoral, Quando a gente começa no ministério pastoral, lo que llaman el primer amor, quando eles chamam assim de primeiro amor, aunque siempre deberíamos mantenernos en esa pasión. e assim, a gente tem que sempre manter esse primeiro amor. Así que unos lloraban y otros reían. Mas uns aqui eles choravam e outros eles se alegravam. Eso es Esdras capítulo 3. Pero un capítulo posterior, en el capítulo 4, versículo 23 al 24, se detuvo el proyecto de Dios. Y yo quiero que le presten atención a esa línea. Cesó la construcción de la obra de Dios. Mas esse é Esdras capítulo 3. E a gente vai ver agora Esdras capítulo 4, que é o capítulo posterior. E quero que você preste atenção, porque aqui o projeto ele se detuvo, né? Ele parou. Então vamos ver aqui o que ele diz. Depois de lida a cópia da carta do rei Artistes perante Reum, capítulo 4, versículo 23 a 24. Sinsai, o escrivão e os seus companheiros foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada. Os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Se detuvo, cesó la obra de Dios. A obra de Deus havia cessado. Yo quiero que nos preguntemos, los que están en sus iglesias, los que están reunidos en los diferentes lugares, todos preguntémonos, ¿qué mover de Dios? Agora eu quero que você se pergunte, vocês que estão aqui, você que está na sua casa, que mover de Deus Se ha detenido, ha cesado.
tem cessado? ¿Qué proyecto de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia se ha detenido? Que projeto da nossa família, da nossa casa, das nossas igrejas tem parado? El desarrollo de la iglesia, O desenrolar de coisas na el igreja, avance de lo económico. o avanço econômico. ¿Qué mover de Dios se detuvo? Que mover de Deus tem parado? Aquí la escritura nos muestra que el proyecto de Dios con fuerza y violencia por la carta de Artajerjes se detuvo la construcción del templo. Aqui a palavra de Deus nos diz que por causa dessa carta de Artajerjes, esse projeto de Deus foi, vamos dizer, parado com força. ¿Saben cuántos años se detuvo? 33 años. Sabe quantos anos essa obra ficou parada? 33 anos. Desde el año 538 antes de Cristo Desde o ano 538 a.C. hasta el 515. até o ano 515. Bueno, realmente fueron 23 años. Realmente foi 23 anos. 23 años se detuvo el mover el proyecto de Dios. 23 anos o projeto de Deus ficou parado. ¿Qué se ha detenido en tu vida? O que é que está parado na sua ¿Qué vida? se ha detenido en el O ministerio? que é que tem parado no seu ¿Qué es ministério? lo que Dios ha hablado a nuestro corazón que lo hemos pospuesto? O que é que Deus tem posto no nosso coração que a gente tem postergado? Yo quiero que sepan E eu quero que vocês saibam que procrastinar, que procrastinar, que postergar, que postergar, no es un espíritu que venga de parte de Dios. não é um espírito que vem da parte de Deus. O sea, quiero que entendamos que los líderes efectivos no procrastinamos. Eu quero que vocês entendam que líderes efetivos a gente não procrastina. ¿Qué significa procrastinar? O que é que isso significa? Procrastinar. Dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. É deixar para outro dia o que a gente pode fazer hoje. A ver, los que están en sus iglesias y en sus casas y los que estamos presentes, quiero que digan conmigo, por favor. Agora vocês que estão nas igrejas, nas suas casas, vocês também que estão aqui presentes, No voy a dejar para mañana. eu não vou deixar para amanhã. A ver, digan conmigo. Más bien digan con Brandon. No voy a dejar para mañana Melhor digam com o Brandon, não vou deixar para amanhã lo que Dios o que Deus puede hacer hoy pode fazer hoje a través de mí. através de mim. Celebramos, Dios quiere hacer algo hoy, Celebramos que Deus quer fazer algo hoje, pero puede ser que lo estemos procrastinando. mas é possível que a gente esteja procrastinando. Ageo capítulo 1, versículos 2 y 4. Ageu capítulo 1, versículo 2 a 4. Miren cómo el pueblo de Israel decía, no, todavía no es tiempo, no siento que debo hacerlo. Olha como o povo de Israel, eles falavam, não, ainda não é tempo, eu ainda não sinto o que é tempo. Assim fala o Senhor, em Ageu capítulo 1, versículo 2 a 4. Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitartes vós em casas de aplaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Entonces el concepto era, no es el tiempo. Então o conceito era, não é o tempo. Cuando nosotros creemos que no es el tiempo, procrastinamos. Quando a gente acredita que não é o tempo, a gente procrastina. Ahora, quiero proponer algunos principios para evitar la procrastinación en el ministerio y en los proyectos de Dios. Agora eu quero propor algumas coisas que ajudam a gente a procrastinar nas coisas de Deus. El primer concepto u obstáculo que debemos saltar para no procrastinar es el miedo. O primeiro obstáculo que a gente deve vencer é o obstáculo do medo. Que eso fue lo que pasó con Israel. Que isso foi o que passou com Israel. Que los llegaron a amedrentar, E que eles ficaram com medo. a asustar. Eles estavam assustados. Y eso detuvo la obra de Dios. Isso fez com que a obra de Deus ficasse parada. Así que debemos superar el temor. Assim que temos que superar o medo. Mateo capítulo 25 nos habla de la parábola de los talentos o las minas. Mateus capítulo 25 fala sobre as parábolas, ou seja, a parábola dos talentos. A uno se le dio 5, A um se deu 5, a otro 2 a outro 2 y a otro 1. e o outro só recebeu 1. Pero a todos se les dio dones y talentos. Mas todo mundo recebeu um dom e recebeu um talento. Todos tenían capacidad. Todos tinham uma capacidade. Así que yo creo que todo ser humano tiene dones y talentos. Assim eu acredito que todo ser humano tem dom e tem também talento. No digamos los ministros, los hombres, las mujeres de Dios. Ou seja, os homens, as mulheres de Deus, os ministros. Estamos
portadores de las habilidades de Dios. Somos recebedores das habilidades de Deus. De tanto en tanto me encuentro personas que no creen que son depósitos de habilidades y dones de Dios y naturales. Sempre estou encontrando pessoas que elas não acreditam que são depósito de Deus, ou seja, depósito de dons e habilidades. De pronto estoy hablando de mí, E eu estou falando até de mim próprio, de mi historia. da minha história. Desde mi niñez, Desde que eu era criança, yo he tenido que pelear con esa sombra del temor y de las eu fobias. tive que lutar com esse medo, essa fobia. De niño y adolescente tuve 3 fobias o 3 temores. Quando eu era criança e adolescente, eu tinha 3 medos. Temor a los perros. Eu tinha medo de cachorro. Hubo una época que 9 perros, no al mismo momento, pero a lo largo de 2 años, 9 perros trataron de morderme. Tinha uma época onde, num período de 2 anos, 9 cachorros tentaram me morder. Não de uma vez, mas no período de 2 anos. Así que tengo el privilegio de estar en la casa del apóstol Guto Assim que eu tenho o privilégio de estar na casa do apóstolo Guto. y camino muy despacio E eu caminho bem devagarzinho, porque tienen 2 grandes perros. porque tem 2 cachorrões. Hasta los chihuahuas me dan miedo. Até os chihuahuas me dão medo. Eso realmente no lo he superado bien. Eu realmente não ainda superei esse medo, não. Otro temor es el temor a la playa, al mar. Eu também tinha um medo da praia, do mar. Porque cuando tenía 15 años me iba a ahogar en el mar. Porque quando eu tinha 15 anos, eu quase me afoguei no mar. Pasé 45 minutos en el mar. Eu passei 45 minutos lá no mar. Hay un fenómeno que se llama alfaque y es un remolino que lo introduce uno al mar. Foi um fenômeno que aconteceu na água de um redemoinho que realmente me jogou para mais fora na Un água. pescador me rescató. Um pescador foi quem me salvou. Así que le tengo mucho respeto al mar. Assim que eu tenho muito respeito ao Es oceano. una ao mar. palabra más diplomática para decirle miedo. Le tengo É uma respeto al palavra mar. mais chique para dizer medo. Desde entonces solo el día sábado me baño. Então, é só no sábado é que eu tomo banho. Y el tercer temor E o terceiro medo era la oscuridad en la noche. é o escuro da noite. Dormía con la luz encendida. Eu dormia com a luz ligada. Llegué hasta los 12 años orinándome en la cama. Eu cheguei até os 12 anos de idade fazendo xixi na cama. Así que he tenido que luchar con complejos y temores. Assim que eu tive que lutar com complexos e medos. Pero Dios quería usarme para la gloria de su nombre. Mas Deus queria me usar para a glória do seu nome. Ahora a la gente le cuesta entender que yo tenía una fobia escénica, un temor escénico. Hablar en público me mataba. Às vezes as pessoas, quando me vê hoje, elas ficam um pouco assim, com dúvida de que realmente eu tinha um medo de falar em público. Interactuar con una señorita era un problema para mí. Falar com alguma menina realmente era um problema para mim. Yo llegué a los 11 años a la iglesia y me enamoré de la hija del pastor. Eu cheguei com 11 anos na igreja e eu fiquei apaixonado pela filha do pastor. Berlín tenía 11 años, yo tenía 11 años. Minha esposa, Berlim, tinha 11 anos, eu tinha 11 anos. Y desde esa edad me gustaba. E dessa idade eu já gostava dela. Pero a los 18 años nos hicimos novios. Mas com 18 anos a gente ficou namorando. Pero no es porque yo tomé la iniciativa. Mas isso não foi porque eu falei com ela. Tampoco ella, no es que ella vino a declarar Mas su ela amor, também não veio não declarar o amor dela. sino fue mi madre que llegó a la casa de la pastora. Mas foi minha mãe que chegou na casa da pastora. La pastora estaba enferma, A pastora estava doente. mi mamá era la presidenta de damas, Minha mãe era líder de mulheres. así que en esa visita aprovechó Então, nessa visita com a pastora, ela aproveitou. a decirle que quién le gustaba Berlín porque a su hijo Mundiño, E para dizer que seu filho, Mundinho, de 18 años, de 18 anos, le gustaba la hija. gostava da sua filha. ¿Por qué mi mamá habló con mi suegra? Por que minha mãe falou com minha sogra? Porque mi papá estaba preocupado porque yo no tenía mucha interacción con la gente. Porque meu pai estava preocupado, porque eu não interagia muito com o pessoal. Me miraba tímido, Eu era tímido, acomplejado. eu tinha complexos. Y mi papá pensó, si Berlín resulta con novio, E meu pai pensou, rapaz, se Berlim começar com outro namorado, saber qué va a pasar con Mundiño. eu não sei o que vai passar ou o que vai acontecer com meu Mundinho. Ya es medio mudo Ele já é um pouco mudo
y va a ser un mudo total. E ele vai ser completamente mudo depois disso. Y eso fue lo que hizo que mi madre hablara con mi suegra. E foi isso que fez com que minha mãe falasse com minha sogra. Ahora, el punto es que una persona tan llena de temores, Agora, o ponto é que uma pessoa tão cheia de medos, con tantos complejos, com tantos complexos, le cuesta dar pasos para cumplir los proyectos de Dios en la vida. que demorava para dar passos para cumprir os projetos de Deus para a vida dele. En el año 2015 cumplimos 25 años de ministerio. No ano 2015, a gente cumpriu 25 anos de ministério. Hice un inventario de esos 25 años del ministerio pastoral y encontré 7 temores en mi vida. Eu fiz uma análise desses 25 anos de ministério pastoral e encontrei 7 medos na minha No vida estoy ministerial. hablando de mi niñez y adolescencia, estoy hablando del ministerio. Agora, eu não estou mais falando da minha criança, quando eu era criança, eu estou falando dos medos que desenvolveram no ministério. Cuando tuvimos que construir un megatemplo para 5,000 personas, Quando a gente teve que construir um mega templo, uma mega igreja para 5.000 pessoas, ese era un proyecto muy grande de dinero, liderazgo, esfuerzo. esse era um projeto muito grande, precisava de líderes, esforço, dinheiro. Temblaban nuestras piernas. As nossas pernas elas ficaram tremendo. Predicar en público Pregar em público también era un temor muy grande. também era um medo muito grande. Y de tanto en tanto me persigue esa sombra. E de vez em quando essa sombra de medo tenta me perseguir. Ahora, el punto es Mas o ponto é que tú no puedes procrastinar, no puedes dejar para mañana que você não pode procrastinar, deixar para amanhã lo que Dios quiere hacer hoy a o través que de Deus ti. quer fazer hoje através da sua vida. Escribir libros, Escrever livros, componer canciones, fazer canções, imponer las manos sobre los enfermos, impor as mãos sobre os enfermos, construir templos para la gloria de Dios, construir igrejas para a glória de Deus, promover nuevos líderes, promover novos líderes, enviar misioneros. enviar missionários. Tenemos que renunciar al temor. A gente tem que renunciar ao medo. El de 5 y 2 talentos no procrastinaron. Os de 5 talentos e de 2 talentos, eles não Fueron y procrastinaram. negociaron y multiplicaron. Eles foram lá, negociaram, multiplicaram Pero seus al que se le talentos. había dado un talento Mas aquele que tinha só um talento, tuvo miedo ele teve medo. porque tuvo una mala percepción de Dios. Porque ele teve uma mal percepção de quem o Deus dele era. Que era malo, Que era mau, que cosechaba donde no había sembrado. que ele colhia onde não havia Y semeado. tuvo miedo y enterró su talento. E ele teve medo e ele enterrou seu talento. En el nombre de Jesús, pastores, no entierren sus talentos. E em nome de Jesus, pastores, não enterrem os teus talentos. Dios va a hacer cosas Deus extraordinarias. vai fazer coisas extraordinárias. Hay un segundo obstáculo que debemos superar: Há um segundo obstáculo que a gente tem que superar: la incredulidad, a la incredulidade, falta de fe. a falta de fé. Sucedió con Moisés. Aconteceu com Moisés. En Éxodo capítulo número 4, Em Êxodo capítulo 5, versículo 4. Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Moisés 5 veces Moisés 5 vezes, rechaza el llamado de Dios. ele rejeita o chamado de Deus. Pone excusas. Ele bota umas desculpas. Pero en la última excusa, Mas na última desculpa, Dios se incomodó, Dios se molestó. Deus ficou incomodado. La gente no me creerá. Ele disse, Moisés disse, o pessoal não vai me La acreditar. gente no va a creer que tú me enviaste. O povo não vai acreditar que você me enviou. La incredulidad de saber que Dios nos está enviando y que la gente no nos va a aceptar. A falta de fé e a incredulidade pensando que Deus está nos enviando e o pessoal não vai aceitar a gente. Y Moisés le dijo a Dios: ahí está mi hermano, manda a otra persona. E Moisés disse a Deus, aqui está meu irmão, manda outro. Yo quiero animarles a que no incomodemos a Dios. E eu quero que você se anime agora e para não incomodar a Deus. No te compares con nadie. Não fique se comparando com outra pessoa. Si Dios ya puso los ojos en ti, Se Deus pôs os olhos dele sobre você, humanamente puede ser que no eres el más calificado. talvez em uma forma humana você não é o mais qualificado. Tal vez no eres el más inteligente. Talvez não é o mais inteligente. Tal vez no eres la más simpática. Talvez você não é o mais empático. Pero si Dios puso los ojos en ti, Mas se Deus pôs os olhos sobre você, Dios lo hará. Deus vai fazer. Dios conocía perfectamente a Moisés. Deus conhecia perfeitamente a Moisés. Por eso lo llamó 2 veces: Moisés, Moisés. Por isso ele chamou ele 2 vezes, Moisés, Moisés. Conocía toda su historia, Ele sabia de toda a sua história, todo su pasado, todo o seu lo passado, bueno y lo malo. o bom e o ruim. Y aún así era útil en las manos E de ainda Dios. assim ele era útil nas mãos de No Deus. dejes para mañana Não deixe para amanhã lo que Dios puede hacer o hoy que Deus pode fazer hoje, a través de ti. através de você.
você. Número 3. Número 3. Para no procrastinar, Para não procrastinar, debemos mantener la visión temos que manter a visão. más allá de nuestras metas, Mais para frente das nossas próprias metas. más allá de la cruz. Mais para frente do que a cruz. Llegar Jesús a la cruz Chega Jesus à cruz. era una meta. Era uma meta. Él miraba más allá de la cruz. Jesus, ele olhava para a cruz, mas também olhava depois da cruz. Del otro lado de la cruz estabas tú y estaba yo. Do outro lado da cruz estava eu e estava você. La cruz siempre ha significado sacrificio. A cruz sempre significa sacrifício. De hecho, hay un dicho que dice, no hay gloria sin cruz. Há um ditado que não há glória sem cruz. Yo estoy convencido E eu estou convencido que del otro lado del confort y la comodidad que depois, no outro lado do conforto e da, vamos dizer assim, da comodidade, está el éxito. está o sucesso. Del otro lado de la frontera, Do outro lado da fronteira, de la zona de confort, da sua zona de conforto, está el éxito. está o sucesso. Rara vez encontramos en la comodidad del éxito É muito raro a gente encontrar na nossa comodidade, no nosso tranquilidade, o sucesso. Siempre hay un precio que pagar. Sempre tem um preço para se pagar. Siempre hay que correr la mía extra. Sempre tem que correr um quilômetro a mais. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 13 nos narra Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 a 3, é narrado para nós que el gozo que estaba puesto delante de Jesús que a alegria que estava posta diante de Jesus. soportó la cruz. Por causa disso, ele suportou a cruz. Así que te animo a que no tires la toalla. Assim, eu quero te animar para você não jogar a sua toalha. No tires la toalla en tu matrimonio. Não jogue a toalha no seu casamento. No tires la toalla en tu ministerio. Não y tu jogue a toalha liderazgo. no seu ministério, no seu líder, Las na sua cosas liderança. buenas tienen un valor. As coisas boas têm um valor. Tienen una cruz que llevar. Tem uma cruz que se levar. Jesús no estaba viendo la cruz. Jesus não estava olhando para aquela cruz. Estaba viendo la salvación del mundo. Ele estava olhando para a salvação do mundo. La visión siempre nos produce gozo. A visão sempre traz alegria. Mira la armonía en tu matrimonio. Você vê a harmonia no seu casamento. Mira a tus hijos regresando al Señor. Seus filhos voltando para o Senhor. Sirviendo a Dios. Servindo a Deus. Ten la visión Ter a visão de tu salud. da sua saúde. Es una cruz poner cuchillo en la garganta, como dice Proverbios. É uma cruz por vamos dizer, uma parada na sua garganta. Es que Proverbios dice, pon cuchillo a tu garganta. Eso quiere decir, contrólate a la hora de comer. É que Provérbios diz, né, botar uma colher na sua garganta, que significa controlar, uma faca na sua garganta, para controlar o que você está comendo. Aunque debo confesar que no tengo propiedad para hablar en estos días que he estado en E Brasil. eu não posso dizer muito, né, que esses dias aqui no Brasil eu tenho comido muito. La picaña es muy sabrosa. A picanha é muito saborosa. Bueno, nos han tratado de maravilla. Vocês têm tratado a gente muito bem. Pero tener salud Mas ter saúde y tener una buena estética e ter uma estética boa tiene un precio, tem um preço, tiene una cruz. tem uma cruz. No tires la toalla. Não jogue sua toalha. Pon siempre tus ojos en la visión. Sempre ponha os seus olhos na visão. Amén. Amém. Número 4. Número 4. Supera las distracciones. Supera as distrações. ¿Cómo hacemos para no dejar para mañana lo que Dios puede hacer hoy a través de nosotros? Como fazemos para não deixar para amanhã o que Deus quer fazer hoje por Tener meio un de nós? matrimonio exitoso, Ter um casamento de sucesso. tener hijos amando a Dios, Ter filhos que amam ao Senhor. ser amigo de nuestros hijos, Ser amigo dos nossos filhos. liderar con efectividad. Liderar com efetividade. No nos debemos distraer. Não devemos nos distrair. Para aquí mi personaje favorito es Nehemías. Meu personagem favorito é Neemias. En el capítulo 6 y versículo 3, No capítulo 6, versículo 3, para mí hay una frase hermosísima. para mim tem uma frase bem bonita. La frase dice, no puedo ir con vosotros Diz, eu não posso ir com vocês porque tengo una gran obra que hacer. porque eu tenho uma grande obra para fazer. La clave para no distraerse, A chave para a gente não se distrair, para mantenernos enfocados, para a gente ficar focado, es entender que lo que estamos haciendo es una gran obra. No es una obra, es una gran obra. é entender que o que a gente está fazendo não é somente uma obra, é uma grande obra. Pastores y pastoras amadas, Pastores e pastoras amadas, establecer el reino de Dios es una gran obra. estabelecer o reino de Deus é uma grande obra. Mantener un matrimonio en armonía es una gran obra. Manter um casamento em harmonia é uma grande obra. Me motivan sus amenes. Eu me emociono com seus améns. Mantener un matrimonio en armonía es una gran obra. Manter um casamento em harmonia é uma grande obra. Mantener una buena relación con el yerno es una gran obra. Manter uma boa relação com seu genro é uma grande obra.
con la nuera, com a nora, con los cuñados. com os cunhados. O sea, tener buenas relaciones Ou interpersonales seja, ter uma boa relação é interpessoal. es una buena obra. É uma boa Es obra. una gran obra. É uma grande obra. Aprende a llamar lo que estás haciendo en nombre de Dios como una gran obra. Aprenda a chamar o que você está fazendo no nome de Deus como uma grande obra. Porque si no lo miras como una gran obra, Porque se você não vê como uma grande comienzas obra, a sacrificar el tiempo con tu matrimonio. você começa a sacrificar seu tempo como o seu Un casamento. pasatiempo, un hobby, un ejercicio. Você começa a fazer exercício, você faz um hobby, Eso no es tan importante como las relaciones matrimoniales e você não investe muito tempo na sua relação do seu casamento o con los hijos. ou com seus filhos. Aprendí algo del enfoque. Eu aprendi algo sobre o foco. Al principio yo pensaba que enfoque era priorizar, No início eu pensava que o foco era priorizar, ordenar las actividades. você organizar suas atividades. Pero entendí que el enfoque es la eliminación y no la priorización. Mas eu entendi que ficar focado é a eliminação, não a priorização. En el año 2003, No ano 2003, mi suegro, mi pastor, meu sogro, meu pastor, nos entregaron la iglesia que él había fundado. ele nos entregou a igreja que ele tinha fundado. Y estábamos comenzando la construcción de este mega templo. E a gente começou essa construção desse mega templo. Y el Señor me dijo, enfócate por 2 años. E o Senhor me disse, fica focado por 2 anos. Vino palabra profética por varios canales diciéndome, por 2 años tienes que enfocarte. Veio muitas palavras proféticas para mim, dizendo, por 2 anos você tem que estar focado. Y el Señor me dijo, eliminación y no priorización. E o Senhor me falou eliminação e não priorização. Nuestra iglesia es una iglesia celular y no una iglesia con células. Quiere decir que la columna vertebral de nuestra iglesia son los grupos familiares. A nossa igreja é uma igreja celular, ou seja, a gente tem nossas células, nossos grupos familiares, mas isso faz parte essencial da nossa igreja. A gente não é uma igreja com grupos familiares, a gente é grupos familiares. Así que mi sueño era ir a la iglesia más grande del mundo, a Corea, con el doctor David Yonggi Cho. Assim que meu sonho era ir para a Coreia para ver a igreja mais grande do mundo, a maior igreja do mundo. Ya tenía el contacto, E eu já tinha um contato, ya tenía pagado el hotel, eu já tinha pagado o hotel, ya tenía los boletos en la mano. eu já tinha a minha passagem na minha mão. Y esa madrugada el Espíritu Santo me dijo eliminación. E durante essa madrugada o Senhor me falou eliminação. Por 2 años no salgas. 2 anos não saia. Enfócate en la construcción. Fica focado nessa construção. Enfócate en crecer la influencia en tu equipo. Fica focado em crescer a influência Así da que con sua el equipe. dolor de mi alma Assim com a dor na minha alma, tuve que renunciar a ese viaje. eu tive que deixar essa viagem. No fui a ese viaje. Eu não fui para essa viagem. No acepté invitaciones por 2 años. Eu não aceitei nenhum convite por 2 anos. Y el Señor nos permitió construir un megatemplo. E o Senhor nos permitiu construir uma mega Porque igreja. estaba haciendo una gran obra. Porque eu estava fazendo uma grande Y obra. cuando tú estás haciendo una gran E quando obra, você está fazendo uma grande obra, lo bueno o bom es enemigo de lo mejor. é o inimigo do melhor. Y lo bueno es malo E o bom se torna si ruim no suma a la visión. se não está conectado à visão. Número 5. Número 5. Tenemos que superar el pecado. Temos que superar o pecado. Salirnos del centro de la voluntad de Dios. Sair do centro da vontade de Deus. Siempre detiene el mover de Dios en el matrimonio y en la familia. Ele sempre para, ou seja, ele estanca o crescimento em Deus nas nossas En la áreas. empresa, en la economía, en la iglesia. Na empresa, na economia, na igreja. El pecado O pecado, destruye ele destrui la obra de Dios. a obra de Deus. Los animo a que caminemos en integridad y en santidad. Eu quero animar vocês para caminhar em santidade e integridade. Jonás procrastinó, Jonas, ele procrastinou. detuvo el avance del reino de Dios en Nínive, Ele estancou o avanço do reino de Deus em Nínive. porque se salió del centro de la voluntad de Dios. Porque ele saiu do centro da vontade de Deus. Número 6. Número 6. Evita la pereza. Evita a preguiça. De hecho, estamos aquí en Brasil Aqui estamos no Brasil. porque no queremos procrastinar. Porque a gente não quer procrastinar. Tenemos una gran obra de Dios que hacer en Guatemala. A gente tem uma grande obra para fazer lá na Guatemala. Queremos ganar a Guatemala para Cristo. A gente quer ganhar a Guatemala para Jesus Cristo. Y yo tuve que salir de la pereza, E eu tive que sair dessa preguiça. porque para venir acá nos lleva 2 días venir a Campina Porque para Grande. chegar na Campina Grande demora 2 dias de De viagem. Guatemala a Miami hay 2 horas en avión. De Guatemala para Miami são 2 horas de avião.
Son 2 horas para Houston. São 2 horas para Bueno, todo Houston. queda cerca. Então, tudo está perto lá para os Estados Unidos. Y aunque a usted le cueste creerlo, E para você, mesmo que seja difícil de acreditar, yo tenía pereza de venir. eu tinha preguiça de vir. Si resucita Pablo y Pedro, se avergüenzan de mí. Se ressuscita Paulo e Pedro, eles vão ficar com vergonha de Tuve mim. que tomar 3 aviones para venir acá. Eu tive que tomar 3 aviões para vir para cá. Pero aquí estamos, Mas aqui estamos, porque no queremos procrastinar. porque a gente não quer procrastinar. Así que declaro Assim que eu declaro que la obra de Dios que a obra de y el Deus reino de Dios e o reino de en Deus tu matrimonio, no seu en tu casamento, vida, na sua vida, en tu ciudad, na sua cidade, no se detendrá. não vai parar. Digan conmigo, Diga comigo lo que Dios o que Deus quiere hacer hoy quer fazer hoje, a través de mí, através de mim. no lo dejaré para Eu mañana. não vou deixar para amanhã. Bendiciones. Que Deus te abençoe.